Para a glória do Senhor Jesus, você conseguiu chegar e agora você vai se banquetear na presença do Senhor com a sua palavra. Eu queria pregar nessa noite a respeito do seguinte tema: o poder do nome de Jesus. O poder do nome de Jesus. Nós sabemos, através da interpretação, através do português, através do que a gente aprende, que é necessário termos um nome para que tenha registro social, para que nós venhamos ser tratados como ser humano, para que a gente não venha ser de forma pejorativa tratado como indigente, né? Nós precisamos ter um nome, nós temos um nome. Nós temos um nome dado pelos pais, no caso meu é Álvaro, mas nós temos um nome dado pelo próprio Deus. E temos um nome também que o mundo nos emprega muitas das vezes. Então é necessário termos um nome. E como eu hoje quero pregar sobre o poder do nome, eu quero explicar para você que o nome que você carrega, natural, carnal, físico, desse plano, ele tem basicamente 3 funcionalidades e objetivos para você e para a sociedade que você convive, ou seja, para o seu semelhante. 3 coisas o nosso nome ele traz para nós. Primeiro, o nosso nome revela a nossa autoridade. Segundo, o nosso nome revela o nosso caráter. Terceiro, o nosso nome revela a nossa reputação. Então, o nosso nome revela a nossa autoridade. Se você é uma pessoa de autoridade, só o teu nome já mostra isso. Se você é uma pessoa de caráter, o teu nome já mostra isso. Se você é uma pessoa que tem reputação, quer seja boa ou mal, o teu nome revela isso. E por que eu estou explicando isso? Porque a palavra do Senhor diz, e aqui eu quero que os irmãos entendam esse raciocínio, que a pessoa de Deus, a palavra de Deus e o nome de Deus têm o mesmo objetivo. Quando nós dizemos assim, o Senhor nosso Deus, quando nós dizemos assim, a palavra de Deus, e quando nós dizemos assim, o nome de Deus, os 3 artigos que nós citamos têm o mesmo poder, a mesma funcionalidade. Ou seja, Deus, a sua palavra e o seu nome têm o mesmo poder e funcionalidade. Por que eu estou explicando isso? Porque a palavra do Senhor diz assim, em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E eu anotei aqui minhas palavras. Quando o texto de Gênesis, eu já vou entrar em Atos dos Apóstolos, mas eu quero que a igreja entenda. Quando eu digo lá que Gênesis, digo leitura, que lá em Gênesis diz que criou Deus os céus e a terra, o que os versículos primeiros está querendo dizer para o leitor? O que Moisés, que foi aquele que escreveu e redigiu, está querendo dizer para os hebreus, para os judeus e para nós, igreja? Olha, foi Deus que criou. Foi Deus que foi a origem da criação. Foi Deus que fez. Foi Deus que estabeleceu. Foi Deus que deu forma. Foi Deus que projetou. Foi Deus que sonhou e concretizou o seu sonho. Então, Gênesis 1 e 1 diz, criou Deus no princípio, no começo, os céus e a terra. Então, nós vemos Deus criando no começo. Eu anotei aqui minhas palavras. Quando diz que foi Deus que criou, é porque o autor está querendo dizer, isso aqui é muito lindo, porque você também é criatura, mas não é só criatura, é filho também. Quando Deus criou os céus e a terra, a essência, isso aqui é lindo, irmãos, a essência da terra e a substância da terra está nele mesmo. Deus não criou os céus e a terra a partir de uma matéria-prima alheia, fora dele. Ele criou os céus e a terra que nós habitamos a partir da sua própria essência, a partir da sua própria substância, do seu próprio poder. Isso é o primeiro. E, além dele ter a sua essência na criação e o seu poder na criação, ele é a própria força criadora. Olha que coisa fantástica. A criação carrega a essência e a substância de Deus, e a criação só é criação por causa da força do seu poder. E nós vamos descobrir que poder é esse que está disponível para mim e para você. Segundo, João capítulo 1, verso 1 ao 3 diz assim, no princípio, o mesmo princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, eu vou deixar bem mastigadinho para você entender. É Deus que criou a terra com a sua essência e substância. O meio que Deus usou para criar a terra foi o seu próprio poder. E João, o apóstolo João, está dizendo que o próprio poder, essência e substância que Deus usou, foi Cristo, o Verbo. E digo mais. Hebreus capítulo 11, verso 3 diz assim, para você entender. Pela fé, entendemos razão, raciocínio, compreensão. Pela fé, entendemos. Interessante que a Bíblia, é por isso que quando você está triste, você tem que mostrar que está triste. É por isso que quando você está desanimado, você tem que mostrar que está desanimado. Porque se você camuflar esse sentimento, você não tem cura dele. A razão não anula a fé, e nem a fé anula a razão. Você pode estar triste, destruído, como o Marcos falou aqui, se arrastando, mas você continua crendo. Você pode estar o bagaço da laranja. Lembra de Lázaro, quando ele canta naquele louvor? Em bagaços Cristo me resgatou? Ele estava um bagaço, mas Cristo foi lá e resgatou ele. A fé não anula a razão, nem a razão anula a fé. Pela fé, a fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Ou seja, força criadora de Deus, poder de Deus, palavra de Deus, e agora entra o nome. Porque Deus, a palavra e o nome é a mesma coisa. Por que eu estou explicando isso para a igreja? Porque eu quero que você entenda nessa noite, através desse texto que nós acabamos de ler, que eu vou começar a esboçar para os irmãos, que você carrega algo poderoso. Não é teu. Não origina em você. Mas foi confiado a você. Eu fico muito chateado. Às vezes sai no automático, mas eu me policio muito. Por quê, pregador? Talvez você também tenha esse critério. Eu fico muito triste, às vezes sai no automático, eu mesmo faço, só que eu me policio muito. É usar o nome de Cristo Jesus em vão. É falar no nome do Senhor em vão. Porque o nome do Senhor é para ser falado em situações específicas. Quer um exemplo? Quando a gente fala assim, só Jesus na causa. De forma pejorativa, de forma irônica, de forma de deboche, ou em uma conversa alheia, banal. Irmãos, o nome de Jesus é o poder de Deus. O nome de Jesus é o próprio Deus. O nome de Jesus é a origem de tudo. E nós vamos descobrir isso aqui nessa noite. Agora, você carrega algo precioso. Você carrega algo poderoso. Você, porém, é fraco. Você carrega uma porção de santidade. Você, porém, é pecador. Você carrega a eternidade com você. Você, porém, é perecível. E vai ter um dia que vai ser dado fim à sua vida. Mas você carrega algo poderoso. Agora, eu quero pregar sobre o poder do nome de Jesus e o que ele tem de eficaz na nossa vida. Agora, em primeiro lugar, o nome de Jesus foi confiado aos animais? Não. O nome de Jesus foi confiado às plantas e árvores? Não. O nome de Jesus foi confiado a homens. E quando eu digo homens, eu falo gênero humano, homem e mulher. O nome de, irmãos, o nome de Jesus não foi confiado aos anjos. Os anjos não usam o poder do nome de Jesus. Quem usa o poder do nome de Jesus no plano da criação somos nós, a igreja. A igreja usa o poder do nome de Jesus. Agora, interessante que eu anotei aqui, primeiro tópico que eu quero falar. Quem é que carrega o nome de Jesus? Eu anotei aqui duas coisas. Homens, seres humanos e pecadores. E o varão estava falando aqui sobre o pecado, sobre a desgraça do pecado, sobre a gente se lançar em Deus mesmo para lutar contra o pecado. Porque uma coisa linda a ser comentada aqui é que Deus não confiou, e aqui eu quero pegar o gancho que o nosso irmão falou ali de João 4, dos judeus, que se achavam um pouco melhores do que os gentios, porque ele era os escolhidos, o povo da aliança, tirado do Egito, semente de Abraão, Isaac e Jacó. Diferente dessa cultura judaica, nós não somos os melhores da terra. Muito pelo contrário. O apóstolo Paulo fala assim, miserável eu que sou. Eu sou o pior dos pecadores, o qual Cristo Jesus foi lá salvar. Eu fui blasfemo, fui perseguidor, fui perverso, mas em mim foi manifestada a graça transformadora. Eu sempre cito isso. Quando alguém vem me elogiar, por causa do meu ministério, ou por causa do meu testemunho, quando alguém me elogia, eu lembro logo de onde Deus me tirou. Do mundo.
da bebida, da prostituição e das drogas. Lembro logo, para que eu não venha me esquecer que foi ele que foi lá me tirar. Agora, em primeiro lugar, o poder do nome de Cristo foi confiado a homens humanos e pecadores. Por que eu quero deixar bem claro aqui? Humano e pecador. Humano, limitado, fraco, perecível. E pecador, caído, imoral, perverso e perdido. Foi justamente a esse povo que Deus confiou o seu poder, que é o seu nome. Quer que eu melhore para você? Você peca, você erra, você fracassa. Mas mesmo assim o poder do nome está sobre a tua vida. Você é limitado, você é limitada, você é ignorante. Você é ríspido, você não sabe usar as palavras. Mas mesmo assim, Deus liberou o poder do seu nome sobre a tua vida. Por que isso é interessante falar? Porque eu não preciso ser o melhor para poder ser usado. Mesmo sendo o pior, Deus me usa. Segundo lugar, homens pecadores, fracos e ignorantes. Entretanto, contudo e porém, adversativa. Não é porque eu sou caído, fracassado na minha natureza, na minha carne. Não é porque eu sou um ignorante, que não sei falar, que não sei tratar, que não sei agir, que eu vou permanecer assim. Porque a partir do momento que o nome de Cristo é confiado a mim, tem que ter algum tipo de transformação. E aquilo que Deus faz através do seu nome quando confia a você, a primeira coisa é te transformar pelo poder do seu nome, manifestando sobre ti graça e misericórdia. Aí agora eu entendo aqui no altar, que o Espírito Santo me traz à memória, porque é que Paulo falava, eu não vou pregar sobre nada, só vou pregar sobre a cruz. Eu não vou pregar sobre doutrina, filosofia, o que agrada a gregos, romanos e judeus. Eu vou pregar só sobre a cruz. Porque foi a cruz que mudou ele. Foi a cruz que salvou ele. Foi a cruz que deu sentido de vida para ele já velho. Paulo serviu a lei, a religião anos. E depois de velho, conheceu a verdade. Entretanto, homens falhos e caídos, porém transformados pela graça e misericórdia, que foi manifestada através, 3 coisas. Convivência, intimidade e comunhão. Por que é que eu estou falando isso? Porque ainda que o nome de Jesus seja poderoso, para você usar esse poder, tem que ter convivência, intimidade e comunhão. O mundo espiritual, o nosso adversário, os nossos inimigos, eles não respeitam o nome de Jesus na boca de quem não tem convivência, intimidade e comunhão. Mas o nome não é o poder? Não foi o nome que criou os céus e a terra? Não foi o nome que redimiu a humanidade? Sim. Mas aquele nome tem que, em primeiro lugar, me transformar. Para que depois de me transformar, eu venha utilizar o poder do nome de Jesus. Por que é que eu estou falando isso? Porque no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, no começo da igreja primitiva, nós vemos algo fantástico. E hoje eu estava refletindo sobre esse texto e eu anotei aqui para dizer para a igreja, não poderia ter sido diferente. Irmão, tudo que está aqui, tinha que estar do jeito que está aqui. É loucura? É. É irracional para a gente? É também. É difícil de compreender? Muito. Mas tinha que estar do jeitinho que está escrito. Porque o primeiro milagre dos apóstolos, que é a continuação do ministério de Cristo, o primeiro milagre da igreja, que é a continuação do ministério de Cristo, o primeiro milagre dos homens que aprenderam debaixo dos pés de Cristo, foi através do seu nome. Aí eu lembrei que Jesus disse assim, em meu nome vocês farão maravilhas, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome pegarão em serpentes, em meu nome beberão até veneno e não vai vos matar. Agora, que nome é esse? É uma palavra mágica, como muitos têm usado? Não. Em segundo lugar, o nome de Jesus e o seu título. Eu anotei aqui. O nome de Jesus, a palavra Jesus não tem poder nenhum no que diz respeito à tradição judaica. Porque o nome de Jesus era um nome comum, como é na nossa nação em português, no Brasil. Francisco, Maria, Paulo, Paula, Gabriel, Daniel, são nomes comuns, são nomes que
todo mundo bota nos seus filhos. É um nome corriqueiro. É um nome que, se o IBGE fazer o censo, tem milhares de pessoas com o mesmo nome. Lá em Israel, nos judeus, o nome de Jesus era o mesmo nome que Josué. E no hebraico, Joshua e Yeshua era um nome corriqueiro, como era José, como era Simão, como era Judas, como era Mateus, era um nome comum. Agora, o que é que traz o poder para o nome de Jesus? E por que é que Deus escolheu esse nome para Jesus? Por causa que o nome de Jesus não é só um nome, é um nome e é um título e é uma profecia. O nome de Jesus é um nome e um título, porque é Jesus Cristo, e o texto diz mais, capítulo 3, versículo 6, diz assim: E disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. É Jesus Cristo Nazareno. O que significa isso? Vou explicar para você. Jesus, homem, como qualquer outro. Jesus, homem, como outro Jesus tinha lá. Jesus, homem, nascido de mulher. Jesus, homem, de carne e sangue. Jesus, homem, que chora, que sofre, que padece. Agora, Cristo, o Messias, o prometido. Nas palavras de Filipe a Natanael, ele disse assim: Natanael, vem que a gente achou aquele que escreveu Moisés, os profetas e os salmos. Ou seja, Jesus, homem, Cristo, o prometido, o profetizado, o desejado das nações, que dizia Isaías. E Nazareno, o cumprimento da perfeita profecia de Deus. Porque Deus diz assim: ele vai descer, ele vai habitar, e ele vai lá para Nazaré, para ser chamado de Nazareno. Agora, por que, pregador? Quero que você entenda isso tudo. Jesus, homem, Cristo prometido, o divino, o Filho de Deus. E por que Nazareno? Porque ele vai habitar lá, no lugar do desprezo. Lá em Nazaré, no lugar do desprezo. Ele vai habitar lá onde Satanás tem um trono há muitos anos. Ele vai habitar lá onde não tem salvação. Ele vai habitar lá onde tem trevas. Ele vai habitar lá onde as pessoas estão esquecidas. Ou seja, a igreja do Senhor. Ele é um homem prometido de Deus que veio para habitar nas trevas, para libertar os que estão em trevas. Entendeu? Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque quando você utiliza o nome de Jesus Cristo de Nazaré, no mundo espiritual, a força que está ao contrário, ou seja, o diabo, os principados, as potestades, ela entende o seguinte: Jesus Cristo de Nazaré, ele foi um homem perfeito. Ele foi o prometido de Deus, o Santo, o Filho. E ele foi lá aonde ninguém tinha coragem para ir, aonde ninguém conseguiria ir. Ele é o homem perfeito, ele é o Filho de Deus, que foi atrás da onde ninguém poderia ir. Então, quando você usa o nome de Cristo, você está mostrando para o diabo: não sou eu, não é minha justiça, não é meus pontos positivos, não é minhas qualidades. É o homem perfeito que se fez carne, que era a promessa de Deus para a humanidade, que foi atrás de quem não tinha resgate. Glória a Deus! E isso, meus irmãos e minhas irmãs, esclarece a nossa vida e nos ajuda a ser vitoriosos. Porque você tem esse nome disponível na sua vida. Agora, eu quero dizer para os irmãos também, em terceiro lugar, que para usar esse nome, eu tenho que me credenciar. Ou melhor dizendo, Deus vai me credenciar, Deus vai me capacitar, Deus vai me colocar numa posição de credenciado para usar, e eu vou me manter naquela posição. Sim ou não? Sim. Sim. Agora, é interessante que eu disse aqui, o primeiro milagre dos apóstolos foi através do nome. Ou seja, irmãos, eu gosto muito de entrar no texto, de verdade, entrar no texto mesmo, igual criança. Imagina comigo, um dia normal, de culto, Pedro e João estão indo no templo, buscar o Senhor, porque estavam com sede, estavam cheios do poder de Deus, o Pentecostes já tinha acontecido, já tinham sido batizados no Espírito Santo, Pedro já tinha
arrebentado com tudo naquela pregação, 3.000 homens já tinham se convertido, então eles estavam ali com sede de Deus, como eu falei, que a igreja estava com sede de ouvir a palavra. Eles estão indo para o templo. Tem um homem no templo enfermo há muitos anos. Normal, enfermo tinha em todo lugar, em toda hora, e inclusive é assim na nossa vida. Sempre vai existir pessoas doentes que precisam de mim e de você para ser canal de Deus na vida delas. Aí, ele pede esmola para os discípulos. Será que Pedro e João já sabiam que isso ia acontecer? Não. Não sabiam que isso ia acontecer. Deus não te diz o que vai acontecer daqui a pouco quando o culto acabar às 10 horas. Mas eu te garanto que se você entender o que Deus está falando contigo, independente do que aconteça, você vai estar pronto para enfrentar a circunstância. Independente do que venha, nós estaremos prontos para enfrentar. Glória a Deus. Ainda que seja o luto. Porque o luto não é o fim. Então está eles lá, passando por aquele homem paralítico. E o paralítico faz uma coisa normal. Pede esmola. Pedro e João, pobres, abandonaram sua indústria pesqueira para seguir a Cristo. E aqui tem um grande dilema. Para que Pedro e João falassem a seguinte frase: não tenho prata e não tenho ouro, mas isso te dou. O que tenho te dou. Pedro e João só poderia dizer isso se de fato eles tivessem. Está entendendo o que o nosso pastor Rogério estava falando aqui? Para não deixar os nossos talentos, para não deixar a nossa vocação, para não deixar o motivo pelo qual Deus me chamou. Porque eu quero dizer para a igreja, Marcos está ali como minha testemunha, que se fosse pela minha própria vontade, eu não queria estar aqui hoje. Mas eu estou aqui porque minha vida não é mais minha. Nem a palavra. Aí Pedro vira com João, é Pedro que está falando, mas são os dois, em comunhão, o mesmo corpo. 2 membros do mesmo corpo. Não tenho prata, não tenho ouro. Ou seja, não estou apegado à terra. Não estou apegado a esse plano. Já passei desse plano, já estou em outra obra. Já estou com meus olhos em outra direção. Não estou em busca de prata, não estou em busca de ouro, não estou em busca de construir nada. Mas eu tenho uma coisa aqui. O que eu tenho eu vou te dar. Porque tu quer prata e ouro, porque tu está acostumado a receber prata e ouro. Mas eu vou te dar porque eu tenho aquilo que você nunca recebeu, que é o que Jesus deu para a samaritana. O que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Jesus, o homem, igual a todos, de carne. Cristo, a promessa que Moisés profetizou, que os profetas profetizaram, que os salmos profetizaram. Nazareno, aquele que foi lá dentro das trevas. É esse que eu te digo, levanta e anda. E diz a palavra que um homem levantou e andou. E consequência disso, entrou no templo saltando, pulando e louvando a Deus. Não poderia ter sido diferente. O primeiro milagre da igreja não poderia ter sido diferente. Tinha que ser pelo poder do nome de Jesus. Por que, pregador? Porque nós tínhamos que ter este exemplo na nossa vida para seguir como baliza, para seguir como alicerce e fundamento, que o nome de Jesus ele é poderoso para fazer aquilo que a gente nem mesmo tem coragem de imaginar. Se Pedro só dissesse assim, levanta e anda, estava errado. A igreja tinha que ter um parâmetro, uma baliza. A igreja tinha que ter uma substância, uma essência. E qual é a essência? O poder do nome de Jesus. Você tem. Você está usando esse poder mediante a fé, mediante a razão que você entende. Você está usando esse poder sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida financeira, sobre a tua própria saúde. Quando vinha aquela dor de cabeça, que é a seta do diabo, você botava e falava, em nome de Jesus eu te repreendo dor de cabeça. Quando do nada os teus ossos começarem a doer, sem tu ter jogado bola, sem tu ter feito academia, ou sem tu ter tomado um tombo, do nada tu sentir dor na tua coluna, e você botar a mão e usar o nome de Jesus, ou quando alguém se levantar contra a tua vida, seja no trabalho, seja na família, independente de onde for, você falar em nome de Jesus, Senhor, toca nessa vida, ou quando o inimigo levantar uma circunstância que tiver vindo contra a tua vida, e você falar em nome de Jesus, Senhor, toma essa situação, você está usando? O primeiro milagre revelou a sabedoria de Deus, que é extraordinária. Agora, em Filipenses, eu anotei aqui para ler para você, em Filipenses capítulo 2,
Olha o que diz a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 2. Depois que eu aprendi isso, eu me apego muito. Porque isso é uma ferramenta que nós temos que usar contra o diabo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 2, verso 9 diz assim: pelo que Deus também o exaltou soberanamente. Além de ser exaltado, foi exaltado soberanamente. Ou seja, não existe exaltação maior do que a dele. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, todo o plano da criação tem que se prostrar. Não tem criatura nem criação que não se renda ao poder desse nome que você tem disponível sobre a tua vida. E toda língua confesse que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A glória de Deus é Cristo ser o Senhor. A glória de Deus é Cristo ser o Senhor. Entende? Porque Cristo é o nome do próprio Deus. Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré é a glória do próprio Deus. Agora, interessante, o nosso Deus, ele é digno de adoração. Isso é muito interessante porque Deus compartilha conosco a sua obra. Ele é Deus, irmãos. O Senhor é Senhor. Não depende. Você já parou para prestar atenção que o rei não depende dos servos? Ele é rei. Os servos aprovando ou não, ele continua sendo rei. Agora, coisa interessante. O nosso Jesus, o nosso Salvador, nosso Senhor, ele é digno duas vezes. Primeiro, ele é digno por essência. Ele é Deus. Deus de deuses. Mas ele também é digno por obra. O nosso Deus é digno por quem ele é, mas também pelo que ele fez. Então vai ter momentos que na tua vida você vai adorar Deus pelo que ele é. Glória a Deus. Mas vai ter momentos que você vai adorar Deus pelo que ele fez. Glória a Deus também. Vai ter momento que no teu coração vai vir aquela glória, aquele júbilo que você vai falar, oh, glória a Deus, só pelo que ele é. Mas vai ter aquela hora que tu vai lembrar da cruz. Vai ter aquela hora que tu vai lembrar que o diabo queria te matar. Vai ter aquela hora que tu vai sentir o mal perto de você e você vai lembrar que não está acontecendo nada pelo que ele fez por ti. O nosso Deus é digno por essência e por obra. Agora eu quero, já para não me alongar muito, quem é que pode usar esse nome? O ímpio pode usar esse nome? O governador do estado e o prefeito pode usar esse nome? O presidente da república pode usar esse nome? O presidente dos Estados Unidos, a maior potência mundial, pode usar esse nome? Nenhuma credencial social, política e financeira me autoriza a usar esse nome. A única credencial que eu tenho que ter, a única, observe, única, estão criando um montão aí, mas só tem uma que me habilita a usar o poder desse nome na minha vida. Parênteses aqui, uma vírgula, o poder do nome de Jesus não realiza os meus prazeres. O poder do nome de Jesus não é macarrão instantâneo, eu vou falar e vai acontecer. Não, é uma arma. É uma arma. Agora, o que é que me credencia a usar? Pode ser qualquer um? Não. Primeiro, eu tenho que pertencer a ele. Segundo, eu tenho que me render a ele. Porque tem muita gente que pertence a Cristo, mas não se rende a ele de jeito nenhum. Ou seja, vaso teimoso, aquele vaso rebelde. Pertence a Cristo. Desde o ventre. A mãe consagrou no ventre, apresentou na igreja com pouco dia de vida, batizou com 12, 13 anos. Mas não quer se render ao Senhor. É de Jesus. É de Cristo, mas não quer se render. Tem um montão assim. Pertencer a Cristo. Se submeter a Cristo. Ser lavado por Cristo. Por que eu digo isso? Porque em Atos capítulo 19, verso 13, tem um texto que você conhece. Paulo, ele vai lá para a Ásia na terceira viagem missionária e o apóstolo Paulo começa a fazer algo extraordinário. Um homem, claro, não estava sozinho, tinha outros, mas o texto diz Paulo. Através de Paulo, irmãos, a igreja me ouve, diga amém. Através de Paulo, só com a palavra do poder de Deus, do nome de Cristo, porque ele pregava Cristo. Ele dizia assim, ó, eu prego Cristo, mas eu não prego Cristo glorioso, eu prego Cristo crucificado. Porque antes do Cristo glorioso veio o Cristo crucificado, sim ou não?
Antes do Cristo que se revelou em Apocalipse capítulo 1, óleo de fogo, latão reluzente, veste branca, tem o Cristo vilipendiado do Calvário, subindo com a cruz nos seus ombros, com o cravo de espinho na sua mulher, na sua fronte, com o lado perfurado, com as mãos perfuradas. Era esse Cristo que Paulo pregava. Olha só que coisa tremenda. Para a gente ter o Cristo glorioso, nós temos que primeiro ter o Cristo crucificado. Porque não tem como ter glória sem o sacrifício. Eu gosto muito de uma frase do Hernando Diallo, ele fala assim: estão pregando o evangelho mentiroso, porque estão prometendo para o pecador alegria sem que antes ele se entristeça. Estão prometendo recompensa sem que antes ele venha abrir mão da sua própria vida. O verdadeiro evangelho primeiro apresenta a tua miséria, depois apresenta o gozo eterno. O verdadeiro evangelho primeiro apresenta o deserto, depois terra prometida. E isso nós obtemos através do nome de Jesus. Agora volta para o raciocínio aqui. Atos capítulo 19, Paulo estava na Ásia Menor, capital Éfeso, destruindo as obras do inimigo. Feiticeiros se convertendo, idólatras se convertendo, prostitutas se convertendo, romanos se convertendo, gregos se convertendo, uma coisa terrível. Terceira viagem missionária. Aí, está todo mundo observando assim, cara, coisa tremenda, aquele judeu lá está usando o nome de Jesus Cristo, um certo judeu que era judeu, que morreu, que tinha uma doutrina diferente, que pregava a lei, mas aplicava a lei de forma diferente. Era assim que eles começavam a comentar. Se você ler, você vai ver que os judeus começaram a comentar. Uma nova doutrina, uma nova lei, enfim. E está tendo resultado, porque os feiticeiros estão mudando, as prostitutas estão parando de por tempo se prostituir, os gregos estão abrindo mão da filosofia de Sócrates, de Aristóteles. Aí eles falam assim, vamos fazer isso também? 7 filhos de Seba, o sacerdote judeu. Aí eles chegaram para o endemoniado, que naquela época tinha muito, como tem hoje, o diabo está aí um tempão, oprimindo, escravizando, usando. Aí eles chegaram e falaram assim para o endemoniado, em nome de Jesus Cristo. Eles usaram a frase correta, mas não tinham credencial. Em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega, esconjuro-vos que saia deste homem. Aí o demônio, que não era qualquer demônio, ainda que para o nome de Jesus, não importa qual seja a graduação do demônio, ele falou assim, eu sei quem é Jesus. Agora, interessante, eles dão mais ênfase, oh glória a Deus. Você é muito importante para Deus, sabia disso? O teu nome é muito valioso para Deus, sabia disso? Porque olha o que diz a palavra do Senhor, irmãos. Irmãos, quando você lê a Bíblia, preste atenção em tudo que está escrito. Deixa passar nada não, que é Deus falando contigo. Atos capítulo 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Olha o que o diabo falou para aqueles homens, para você entender o teu valor. Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. O demônio diz assim, ó. Eu bem sei quem é Jesus Cristo. Não, eu sei quem é Jesus Cristo. E bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Observe. Eu sei quem é Jesus Cristo. Tenho conhecimento, sei quem é. E eu bem sei quem é Paulo. Por que o diabo falou bem sei? Ou seja, o aumentativo. Eu sei quem é Cristo. Está definido quem é Cristo. Não tem um argumento nenhum contrário a Cristo. Mas eu bem sei quem é Paulo. Por que é que o texto, o escritor, Lucas, botou lá, bem sei? Porque Paulo estava sendo conhecido naquela região pelas forças das trevas pelo nome de Cristo Jesus. Não era só o nome de Cristo que estava fazendo fama. Não era só o nome de Cristo que estava fazendo reboliço. Era o nome de Cristo que estava sendo carregado, transportado por Paulo. Isso é para você entender quem é você. E vós, quem sois? E vós, quem sois? Vocês são judeus? Vocês são sacerdotes, filhos de sacerdotes? Isso não significa nada. Terno, gravata, eloquência, oratória, teologia não significa nada. O que eu respeito é credencial. O que eu respeito é acesso. O que eu respeito é intimidade. O que eu respeito é contato, comunhão, conhecimento. Você carrega o nome de Jesus Cristo. E para encerrar, Mateus capítulo 7, verso 21 e 23. Jesus advertindo os ímpios? Não. Jesus advertindo os fariseus? Não. Quem advertiu os fariseus foi João Batista, que veio antes dele. Jesus advertindo os cambiadores? Não. Jesus advertindo a sua igreja.
Jesus advertindo os seus discípulos que seriam apóstolos. Jesus advertindo os seus seguidores. Ele diz o seguinte, muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu Senhor, Senhor, em teu fizemos o quê? Curamos, expulsamos demônios, fizemos maravilhas. E aqui, eu estava sendo... O culto todo eu fui exprimido aqui por Deus. O culto todo eu fui exprimido aqui por Deus. Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilha. Por que é? Aí ele diz lá, então lhes direi abertamente, de forma pública, sem papa na língua, nunca vos conheci. Os irmãos sabem que conhecer é intimamente. Eu posso dar tchau para uma pessoa e não conhecer ela. Se eu dizer que eu conheço é porque eu já sentei, já bati um papo, ela já foi na minha casa. Conhecer é intimidade. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ponto. Por que é que eles profetizaram, expulsaram demônios e fizeram maravilhas? Porque Deus, ele tem uma graça tão terrível, que pela circunstância Deus não está submetido à circunstância, irmãos, amém? Mas por causa da circunstância, por causa da perdição, por causa do amor pelas almas, ele vai usar alguém até desposicionado, ele vai usar alguém até em pecado, ele vai usar alguém até hipócrita para salvar uma alma. Mas ele vai salvar uma alma pela pregação e ele não vai ser salvo. Aí ele vai dizer, não vos conheço, porque vocês usaram o meu nome, falaram no meu nome, profetizaram no meu nome, e eu fiz em honra do meu nome, em favor da alma. Eu fiz em honra do meu nome, em favor das vidas. Mas vocês não se atreveram a me conhecer. Irmão, conhecer a Deus, eu falo porque eu vivo isso, irmão. Só estou aqui pela misericórdia de Deus. Conhecer a Deus é ser atrevido. É ser atrevido. O varão falou, eu chorei muito quando ele começou a falar, porque eu estou vendo isso. Interessante, a gente pega e quer logo se afastar de Cristo, está errado. Pecou, tem que se aproximar mais ainda. A gente erra e quer se afastar do Senhor, errou, tem que se aproximar mais ainda. Deus não está contando somente com os acertos, Ele conta também com os erros. O que Paulo disse? Meu Deus, eu tenho um espinho na carne, já orei, já jejuei, já fiz voto e o espinho não sai. Aí Jesus disse assim, Paulo, aquieta a tua alma. Paulo, foca na tua missão. Esse espinho é para que a minha graça venha te bastar e o meu poder venha se aperfeiçoar através da tua fraqueza. É uma ferida. É uma ferida que Deus te dá e me dá. Para quando Ele não melhorar a nossa vida, a gente voltar lá para trás. Para quando Ele não fizer chegar a chave da casa, do carro, o casamento e etc., a gente não abandonar Ele. Para quando não houver o luto, a gente não venha deixar o Senhor. Para quando não houver o escárnio, a gente não venha achar que o escárnio não é equivalente com a nossa vida. O escárnio é equivalente conosco, sim. A calúnia é equivalente conosco, sim. Por que, pregador? Porque somos brasileiros, sul-americanos? Não, porque nós carregamos o nome de Cristo Jesus. Ele disse para os seus discípulos, acautelai-vos, atenção redobrada. Se perseguir o chefe de família, perseguirão os filhos. Se perseguir o mestre, perseguirão o discípulo. Se chamaram de comilão, beberrão, Beelzebu, o que mais dirão de vocês? Mas ele disse, em meu nome curarão os enfermos. Interessante, isso é só estudando. Não é orarão por cura, é curarão. Você não vai orar por cura, você vai curar. Já vai determinando a cura. Porque você é o segmento de Cristo na terra. Você é a continuação do nome de Cristo na terra. Você é a autoridade de Deus na terra, através do nome. Mas tem que estar credenciado. Tem que estar com comunhão, com intimidade. Esse nome tem que ter eficácia. Se você abandonar a cruz, você abandonou o nome. Se você abandonar o nome, vamos voltar lá para a introdução. Irmão, não sou eu que estabeleço a introdução, é Deus que me dá. Por que a introdução eu falei da criação? Porque na criação diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é a origem, ele é a essência.
Aí João capítulo 1 diz que o verbo estava com Deus, era Deus e foi feito tudo pelo verbo. Hebreus 11, 3 diz que tudo foi feito pela fé, que nós cremos, pelo poder da palavra. Aí Jesus disse que no nome dele a gente vai operar maravilhas. Ou seja, o nome de Cristo, irmão, é Deus na sua plena forma em você. É Deus em você, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses 1, 26. Agora, finalizando, você está credenciado, você está usando o poder do nome ao teu favor, para você ficar de pé, para você ficar firme, para você perseverar. Você está credenciado pelo Senhor a usar o seu nome, nome sobre todo nome. Agora, interessante para encerrar, Isaías 48, Jeremias 31 e mais outros textos. Salmos 89, eu gosto muito disso. O irmão botou lá na tela. Se não me falha a memória, vamos, bota o verso 8, 9 e 10 aí. 9, 10. Aí, não, 9 mesmo. Olha o que diz o texto. Por amor do meu? Por amor do meu? O que ele vai fazer por amor do nome dele? E por amor do meu? Refrearei? Para quê? Vou te explicar aqui uma exegese rápida. Por amor do meu nome, tem a ver com ele, não tem a ver nada contigo. O milagre da tua vida tem a ver com ele, não tem nada a ver contigo. Não é teu jejum, não é tua oração, não é teu dízimo, não é tua perseverança, é ele. Ele que é a origem. Por amor do meu nome. O que ele faz por amor do nome dele? Não é por amor de ti, por amor do meu nome. Retardarei a minha? Ira. Por que ira? Porque é a justa retribuição do pecado. Ira. Então, por amor do meu nome, a minha ira, eu vou refriar contra ti. Aí, por amor do meu louvor, refriarei para quê? Nós somos a extensão da aliança que Deus fez com Abraão, sim ou não? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vou te explicar o verso 8 e o verso 9, porque eu estou palestrando esse verso já tem um ano. Por amor do meu nome, refrearei para contigo a minha ira. Ou seja, você peca, Israel. Você falha, você fracassa. A minha retribuição era te ceifar. A minha retribuição era permitir que os teus inimigos te devorassem. Mas por amor do meu nome, o nome que criou o céu, o nome que criou a terra, o nome que foi no Egito tirar vocês, porque quando Moisés, Senhor, quem é que eu vou falar? O eu sou mandou a voz. Amor do meu nome, vou retardar a minha ira. Ou seja, não vou dar o pagamento que vocês merecem, por amor de mim. Aí lá, por amor do meu louvor, refriarei para contigo, para que não te venha cortar. Por que ele fala o nome e depois fala o louvor? Porque Israel, você, igreja, Israel, foi o instrumento que Deus estabeleceu na terra para que o nome dele fosse louvado. De tal maneira que Deus é adorado pelos anjos, glória a Deus. Deus é adorado pelas árvores, pelos animais, pelas aves, pelas baleias, Deus é adorado. Mas ele estabeleceu no homem o fruto do seu louvor. De tal maneira que Jesus disse assim, o perfeito louvor vem da boca das criancinhas. Salmo 8, verso 2. O perfeito louvor vem dos lábios das criancinhas. Aí quando Jesus está entrando dentro de Jerusalém, as criancinhas falam, Hosana, Hosana a Deus. Aí os discípulos que afastam as criancinhas falam assim, não aparta as crianças não. Delas vem o perfeito louvor e nelas eu sou glorificado. Então, como diz ali Isaías 48, igreja, é por amor do nome dele. É o nome dele na tua vida. Não é o teu nome, não é a tua reputação. É o nome dele. Aí o varão trouxe aqui, eu gosto muito quando o cinto aperta na cintura, que aí me coloca no prumo de novo. Quando eu escandalizo, quem está sendo escandalizado? Sou eu? Eu valo alguma coisa? Eu tenho valor em mim mesmo? Quem sou eu? Sou nada. Quando eu escandalizo, é o nome dele que foi confiado a mim. Quando eu escandalizo, varão, para o mundo, não é eu. Não é eu. O mundo não está olhando para mim, Álvaro, não. O mundo está me julgando, falando que eu sou falso crente. Tem muitos que falam assim, vamos ver até onde ele vai durar. Essa é a frase. Mas quando eu escandalizo, olha lá o crente lá. Eu não vou ser da igreja. É o nome de Deus, a igreja é de Deus. Por quê? Por que a polêmica é tão grande sobre nós? É porque quem nós somos? Não. É por causa de Deus. É o nome de Deus confiado na minha vida. Então que nessa noite você agarre o nome que foi lhe dado.
Aí a última, varão, Apocalipse 3, verso 9. Eu anotei aqui, Igreja de Filadélfia. Não, Apocalipse 3 eu anotei aqui. Finalzinho, a sexta carta. Isso, na parte final. Antes de entrar a igreja de Laodiceia. Não, antes, mais para trás. Aí, verso 12, se eu não me engano. Olha lá. Ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o quê? De quem? E o nome a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo. A tua recompensa na glória é ter o nome do Deus de Cristo, ou seja, Deus Pai sobre ti. Farei coluna no templo de Deus, e dele nunca será. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, da nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Esse novo nome só vai saber quem for para a glória. Você tem o nome de Cristo aqui, e lá você vai receber o nome que só recebe quem for. Se coloque de pé nessa noite. O nome de Jesus criou os céus e a terra. O nome de Jesus redimiu o homem do pecado e da condenação. O nome de Jesus cura o enfermo. O nome de Jesus expulsa demônio. O nome de Jesus faz prodígios e maravilha. O nome de Jesus está sobre a tua vida. O nome de Jesus está sobre a tua vida. Por favor, guarda isso em ti. O nome de Jesus está sobre a tua vida. Usa esse nome. Você já foi credenciado. De que forma o pregador foi credenciado? Tu não creu que Jesus morreu e ressuscitou? Tu não creu que Ele perdoa os teus pecados, como o varão leu em Isaías 44? Apaga os teus pecados como a neva e deles não faço mais lembrança? Então você está credenciado para usar o nome do Senhor. Use o nome do Senhor. Profetize o nome de Jesus. Jesus, o homem, Cristo, a promessa, Nazareno, aquele que foi atrás. Coloque a mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração. Senhor, eu sei que tem barreiras aqui para cair por terra. Eu sei que tem vidas aqui, Senhor, que ainda estão aprisionadas em alguma coisa, porque o Senhor não se engana quando o Senhor fala. Que o poder do teu nome, Senhor, Jesus Cristo Nazareno, nesta noite, neste culto, através da tua palavra, dos louvores, através das mensagens que aqui foram faladas, e através desta humilde oração, joga por terra todas as cadeias do adversário. Senhor, todos os bloqueios, todos os muros, muralhas, todas as portas de bronze e de ferro, todos os ferrolhos e algemas. Senhor, tudo que está diante desta pessoa, seja meu irmão, seja minha irmã, no poder do nome de Jesus, como disse Pedro e João ao paralítico, Senhor, no poder do teu nome, joga por terra, Senhor. Joga por terra essa sentença de miséria. Joga por terra essa sentença de fracasso. Joga por terra essa sentença do adversário de que não vai evoluir, não vai crescer, não vai viver a promessa. Meu Pai, joga por terra as vozes do inferno que estão dizendo que a igreja não vai prevalecer na sua vida íntima, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua vida profissional. Senhor, que toda a sentença do adversário nesta noite, que ainda esteja de pé contra a nossa vida, venha, meu Pai, bater em retirada pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Joga por terra agora toda a sentença contrária, toda a palavra contrária, que o adversário que conhece Jesus e também conhece aquele que serve a Jesus, venha dar um grito de derrota no mundo espiritual, Senhor. Nos dá a vitória que vem pelo poder do teu nome, como diz ali a tua palavra, por amor do teu nome. Senhor, por amor do teu nome, opere em nós as tuas maravilhas, no nome de Jesus. Amém. Aqui, essa jovem aqui de preto, isso. Seu nome, por favor, isso, você, seu nome. Mainanda, fica com vergonha, não, é assim mesmo. A casa é de Deus e Deus faz do jeito que Ele quer. Mainanda, né? Pode se assentar aí. Pode se assentar também, para você não...
Isso. Mas, Nanda, muitas coisas na tua vida não vão ter explicações. Não vão ter explicações. Já aconteceram, vamos lá. Você vai entender tudo que Deus vai falar para você. Já aconteceram, até hoje, já aconteceram e não vai ter explicação. Vão acontecer e não vai ter explicação. Só que, diante desse fato, eu gosto de usar as palavras corretas para o diabo não fazer brincadeirinha. Diante do que já aconteceu, que não tem explicações, que você gostaria que tivesse, porque nós somos seres humanos, e diante das coisas que vão acontecer na sua jornada, em todos os aspectos da sua vida, que não vão ter explicações, o que pode acontecer? Frustrações. O que pode acontecer? Alguns gatilhos que vão entristecer, que vão desanimar. Mas eu tenho um remédio para te dar nessa noite. Porque o Senhor falava assim, diz para ela que coisas que aconteceram não tem explicações. Coisas que vão acontecer também não vão ter. Mas diz para ela que eu estou cuidando dela dia após dia nos detalhes. Quem está dizendo não sou eu, é Deus, o Senhor da palavra, o nosso Jesus. Ele manda te dizer que Ele está cuidando de tudo, ainda que não tenha explicações. Ele não depende das explicações para fazer. Ele está cuidando de ti. Aleluia! E quando Ele fala que está cuidando de ti, é justamente daquilo que você precisa do cuidado. Não é daquilo que o espelho te revela. Sabe quando você se olha no espelho, ele revela aquilo que a gente precisa. Mas não é desse cuidado que Deus está falando. Porque o cuidado do espelho você pode dar solução. Deus está cuidando daquilo que você não pode dar solução. Porque Ele sempre age no impossível. Possível fica para a gente. Então nessa noite você está aqui nesse culto. E o Senhor está gerando fé no teu coração. Ele está te dizendo, através da minha vida, que sou pequenininho, que Ele está cuidando daquilo que você não vai ter explicação. Mas Ele está cuidando, porque Ele está cuidando de ti dia após dia nos detalhes. Amém? Então após essa palavra em nome de Jesus. A minha irmã lá atrás lá, isso. Aqui assim, lá atrás lá. Você, varão. É você, não, a outra lá do lado de lá. Isso. Minha irmã, qual é o seu nome? Eliane. Deus gosta de nome, por isso que eu pergunto. Eliane, Deus conta contigo. Deus conta contigo. O Senhor te entregou coisas preciosas. Quer que eu te fale uma delas? Eu até me emociono porque a gente é muito limitado. A gente se subestima muito. Deus conta contigo e te entregou coisas preciosas. E uma das coisas que Ele te entregou, sabe o que é? O poder da oração. A tua oração. A tua oração. E oração ninguém vê. Marcos falou isso aqui. Oração ninguém vê, ninguém escuta, mas Ele vê e escuta. Continua orando. Fraquinha. Continua orando. Deus conta contigo na oração. Ele te entregou. Ele abriu a porta e disse, entra. Só que nem sempre você vai ser convidada para orar. Eu disse aqui que conhecer Deus é ser atrevido. Deus conta contigo na oração. E você do lado dela, só está quebrando o teu coração. O diabo está falando muita coisa. Só que ele está falando, mas não está usando voz de homem não. Ele está falando aqui, ó. Vem aqui no altar, por favor, em nome de Jesus. Vem aqui no altar. Vem aqui no altar, porque você vai ser presenteada nessa noite. Se coloca de pé aqui rapidinho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Qual é o seu nome? Denise? O diabo não está usando boca de homem, não. Ele usa boca de homem, mas dessa vez não. Ele está falando aqui, ó. Ele está falando aqui. E a vontade dele, se ele quer, você não caminhar. Porque ele sabe que se não caminhar, todas as maldições vão cair por terra. Igual Paulo foi lá em Éfeso, e através da igreja de Paulo, as maldições dos Efésios, não tinha nada a ver com ele. Mas ele diz assim, ó, Deus conta comigo para a salvação dos gentios. Não tinha a ver com ele, mas era a causa de Deus, e ele comprava a causa de Deus. Ele foi chamado para isso. Através da tua vida, as maldições que estão lá para aquelas vidas lá, vão cair por terra através da tua vida. Dá um passo para frente, só que o diabo está falando na tua mente. E nessa noite ele vai cair por terra. Aleluia! Senhor, não é a minha mão, Senhor, eu sou pecador demais. Mas é a tua mão sobre a vida da tua filha. Sim, Deus. Eu sei que ela entendeu tudo o que foi falado aqui nesta noite. E eu sei que ela vai entender o que foi falado aqui nesta noite. E eu sei que ela vai entender o que foi falado aqui nesta noite. E eu sei que ela vai entender o que foi falado aqui nesta noite. E eu sei que ela vai entender o que foi falado aqui nesta noite. E eu sei que ela vai entender o que foi falado aqui nesta noite. E eu sei que ela vai entender o que foi falado aqui nesta noite. E eu sei que ela vai entender o que foi falado aqui nesta noite. E eu sei que ela vai entender o que foi falado aqui nesta noite. E eu sei que ela vai entender o que foi falado aqui nesta noite. E eu sei que ela vai entender o que foi falado aqui nesta noite. E eu sei que ela vai entender o que foi falado aqui nesta noite. E eu sei que ela vai entender o que foi falado aqui nesta noite. E eu sei que ela vai entender o que foi falado aqui nesta noite. E eu sei que ela vai entender o que foi falado aqui nesta noite. E eu sei que ela vai entender o que foi falado aqui nesta noite. E eu sei que ela vai entender o que foi falado aqui nesta noite. E eu sei que ela vai ent
Eu sei que o Senhor ministrou sobre ela, meu Pai, mais fé, mais coragem. Eu sei que o Senhor ministrou sobre ela que o impossível é impossível mesmo. Não tem jeito. Mas o Senhor é o jeito do impossível. Aleluia, Mas Deus. Satanás ainda, meu Pai, está prevalecendo aqui na mente. Porque é difícil mesmo, Jesus. Mas nessa noite, desfaz a sentença do inimigo. Desfaz a estratégia do inimigo. Desfaz o mal, meu Pai, contra a vida dela. Meu Pai, toda a nuvem negra da parte do adversário contra a vida dela. Vai entristecer ela, vai desanimar ela, para ela olhar para o problema, para a situação, para a dificuldade. Senhor, faz os olhos dela romper o que eles estão vendo. Faz os olhos dela não ver a circunstância, mas o Senhor na circunstância. Vai ter na vida dela. Eu não creio em negócio de transferência de unção, não. O Senhor tem uma unção para cada um. Mas, Senhor, que a unção do Teu Espírito seja sobre ela. E que seja, meu Pai, descortinado nela o Teu poder, a Tua graça e a Tua glória. Levanta esta mulher com autoridade. Não deixa mais ela se subestimar. Não deixa mais o inimigo tentar colocar ela cativa, aprisionada. Porque ela é livre em Ti. Abençoa ela. Abençoa a sua casa. Toma a sua causa nas tuas mãos. E aqueles que ela se preocupa, aqueles que ela, meu Pai, ele coloca diante do Senhor, sem palavras, só em pensamento, cuida, guarda e faz a tua obra em nome de Jesus. Já está comigo na rocha? Então, amém. Essa é a palavra. Meus irmãos, aqui eu agradeço a minha oportunidade, no nome de Jesus.